Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no último ano. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Antes de a gente entrar na análise dos fundos, eu queria lembrar que toda quinta-feira às 4 horas da tarde eu publico um vídeo novo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, faça isso agora, já deixa a sua curtida aqui no vídeo e compartilhe com todos os seus amigos aí, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para todos eles. Bom, pessoal, primeiramente, eu queria trazer alguns pontos importantes aí que você precisa considerar na hora de escolher um fundo imobiliário para investir. E o primeiro deles é com relação ao próprio dividendo, porque muitas vezes o resultado do dividendo pago durante um ano ou determinados períodos pode ter sido inflacionado por um evento não recorrente. Isto é, algo que aconteceu especificamente, por exemplo, a venda de um ativo ou um evento de mercado específico que fez com que o valor daquele dividendo tivesse um grande aumento. Mas não necessariamente significa que esse aumento vai perdurar nos meses seguintes. O segundo ponto é com relação à liquidez. É importante que vocês escolham fundos que tenham uma liquidez minimamente adequada ali para o momento que você quiser vender. Principalmente se você vai investir valores um pouco mais altos, por exemplo, R$50 mil ou mais. E aí eu vou mostrar para vocês aqui também o critério que eu considerei em termos de liquidez. A mesma coisa vale para o patrimônio líquido também, né? Fundos pequenos, né, naturalmente eles têm uma liquidez um pouco menor. E também, né, muitas vezes eles são geridos por empresas não tão reconhecidas no mercado. Então também tem um critério mínimo ali com relação ao valor do patrimônio daqueles fundos que eu também vou mostrar para vocês já já. E por último, pessoal, outro item que a gente precisa avaliar é o P sobre VP, para ver se a gente não está com uma cota muito super valorizada, tá? Se você ainda não entende muito bem sobre essas questões que eu expliquei aqui agora, eu vou deixar o link da nossa playlist sobre fundos imobiliários aqui e eu recomendo que você volte lá e assistam os outros vídeos para entender um pouquinho melhor, né, como que funciona, o que significam essas siglas e o que elas representam na hora de você analisar um fundo imobiliário. Bom, então vamos lá para a análise, pessoal. Aqui nessa tabela tem os dados que eu extraí no dia 15 de setembro. Então, quando você for fazer as análises de vocês, eu recomendo que vocês busquem informações mais recentes, né, do mercado, porque isso aqui, principalmente quando a gente fala do preço ali, muda todo dia. Bom, o primeiro item que eu filtrei aqui foi o dividend yield superior a 12% nos últimos 12 meses. Depois eu filtrei aqueles fundos que têm uma liquidez mais relevantes, né, acima de 1.000 negociações por dia. Por que isso é importante, pessoal? Não adianta nada eu comprar um fundo e depois eu não consigo vender, né? Tem alguns fundos aqui que eles têm um dividendo bastante alto, mas ele tem algumas dezenas ou poucas centenas de negociações por dia. Então isso acaba dificultando você conseguir vender, principalmente para aquelas pessoas que investem os valores um pouco maiores. Depois eu vim aqui e selecionei aqueles que têm PL, né, patrimônio líquido, superior a 200 milhões de reais. E se você ainda não entende muito bem o que é esse DY, né, que é o Dividend Yield, liquidez, PL e P sobre VP, eu recomendo que você volte nos vídeos anteriores, porque lá eu explico detalhadamente como é que são cada um desses indicadores e por que eles são importantes. E para poder a gente fazer uma análise um pouco mais profunda do Dividend Yield aqui, que a gente está falando de 16%, 18%, eu selecionei um fundo aqui, não tem um motivo específico, tá, pessoal? Foi aleatório, mas é esse fundo aqui, que é o RZAK11. Esse é um fundo relativamente novo, né? Ele teve o IPO dele em dezembro de 2020, e ele vem aqui, né? A gente consegue observar o pagamento dos dividendos, né? E aqui, nesses meses, você consegue observar um aumento significativo, né? A gente saiu aqui de 1,30, 1,20 para 1,80. Que é um grande aumento quando a gente fala de pagamento de dividendos. E o que acontece? Esse fundo imobiliário aqui, ele é um fundo de papel. Fundos de papel, eles investem em títulos vinculados ao setor imobiliário, como, por exemplo, os CRIs, que é um dos principais ativos que a gente tem aqui. E os CRIs normalmente são atrelados ou à inflação ou à taxa básica de juros. E aí, para quem acompanha o mercado financeiro, sabe que no último ano a inflação disparou. A gente está num patamar muito grande, né? A gente chegou a ter mais de 10%, né, no anual da inflação, mas esse é um cenário que está diminuindo aos poucos, tá? Então a inflação
que estava subindo nos últimos 2 meses, ela acabou sendo negativa e ele tem uma tendência de diminuição. Não quer dizer que ela vai zerar, tá? Mas que ela vai ficar um pouco mais baixo do que a gente teve nos últimos meses. Então, isso vai gerar impacto aqui para os fundos que têm títulos atrelados à inflação. A mesma coisa para a Selic. A Selic, ela acompanha a inflação, né? Então, se a inflação sobe, a Selic também deve subir. E, consequentemente, se a gente vai ter uma diminuição na inflação nos próximos meses, tendência também, é de que a taxa de juros também cai. Recentemente eu publiquei um vídeo, vou deixar o link para vocês, onde eu explico um pouquinho do cenário atual do mercado imobiliário brasileiro e também eu falo um pouquinho das projeções do mercado para o final desse ano e para os próximos 2 anos. E lá eu destaco exatamente essa questão, que a gente tem uma elevação na taxa de juros e posteriormente esse valor vai tender a cair, principalmente no próximo ano. Então, para quem está investindo no longo prazo, para os próximos meses e anos, é importante vocês terem ciência de que esses valores aqui de dividendo que foi pago, eles tendem a diminuir. E aí outro ponto que eu também quero ressaltar para vocês é o P sobre VP. Então a gente tem um fundo que paga bons dividendos, é um fundo relativamente pequeno, de 300 milhões de reais, ele está com P sobre VP de 1,1, ou seja, ele está com valor de mercado 10% acima do valor patrimonial, tá? E para quem assistiu os vídeos anteriores sabe que esse é um valor relativamente alto, tá? Você pode ver até aqui nesses primeiros que eu estou vendo aqui, ele é o que tem o maior valor patrimonial, então ele está bastante esticado. Então, na hora que você for investir, além de você considerar que o dividend yield aqui, ele está alto, mas ele tem uma tendência de queda nos próximos meses, a gente também deve ver uma diminuição no valor do P sobre VP, ou seja, no valor da cota, que na data que eu extraí esse relatório aqui, dia 15 de setembro, estava valendo R$ 104,56. É outro ponto que você precisa considerar e que é bastante importante na hora de você escolher um fundo só pelo valor do dividendo que ele tem pago nos últimos meses, tá? Aqui a gente tem um dos maiores fundos do Brasil, tá? Que é um fundo de papel também. Então, só que ele está a 0,96, então ele está com valor 4% abaixo do patrimônio dele. Então, e é um grande fundo, né? E também a diferença é bem pouca, aqui 0,19%, 0,2%, vai, arredondando, de diferença entre o dividendo que está sendo pago. É importante que vocês avaliem isso, né? Aqui em cima a gente tem esse fundo que é híbrido, por exemplo. E fundos híbridos, eles tendem a sofrer um pouco menos com essas oscilações de taxas de juros e de inflação, né? Então é outro ponto que vocês devem considerar na hora de analisar esses fundos. Mas, basicamente, são esses os maiores pagamentos de dividendos nos últimos meses. E aí esse vídeo é especificamente para deixar um alerta para vocês, para que vocês tomem cuidado com alguns detalhes que são importantes na hora de avaliar um fundo imobiliário na ótica de pagamento de dividendos. E aí, só para fechar aqui, pessoal, lembrando que esses dados aqui eu extraí ontem, no dia 15/9, tá? Então eu estou gravando hoje, dia 16. Na hora de vocês fazerem sua análise, é importante que vocês busquem a informação mais atualizada, né? Porque os preços podem mudar, né? Novos dividendos podem ser distribuídos e tudo isso vai alterar os dados aqui. Então toda vez que você for fazer uma análise específica, é bom que vocês busquem as informações. E como que você busca essas informações? Pessoal, eu vou deixar o link aqui em cima de um vídeo que eu falo de alguns sites de onde você pode buscar as informações. No meu caso aqui, eu utilizei um ranking de fundos imobiliários do Funds Explorer. Mas acesse esse vídeo que está bem legal lá. Tem vários sites que você pode buscar essas informações. Então era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, faça isso agora, curta esse vídeo e compartilhe ele com todo mundo que você conhece, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam entender um pouquinho mais ou querem entender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários e sobre o mercado imobiliário de uma maneira geral. Muito obrigado e até o próximo vídeo.